mais um Jô Soares 11h30. Olha o som do quinteto aí, gente. Vamos lá. Derico, Vira, Miltinho, Rubinho e Osmar. Boa noite! Vou começar o programa lendo um e-mail aqui enviado, uma piada, por Daniel Gomes. Duas mulheres conversando. Graças a mim, meu marido ficou milionário. Ué, quando vocês se casaram, ele já não era milionário? Não. Quando nós nos casamos, ele era bilionário. Tá certo. E olha, encaixadinho logo aqui, já temos um momento cultural. Enviado por Fábio. Você sabia que o rei dos animais é o rei rinoceronte? O rei das doenças é o rei médio. O rei da hora é o rei lógio. E o rei das mulheres é o rei cardão. Ô, Fábio, quanta bobagem numa... Hein? O que é, Osmar? O que você está fazendo sinais aí? Para o quinteto? Fala. Quero saber desse código. Que o Bira tá muito simpático. Ele perguntou como é que ele tá, eu falei, tá ótimo. É engraçado, depois as pessoas me perguntam na rua, Jô, adoro o seu programa, gosto muito do quinteto, agora o Osmar é viado, não é? Eles perguntam e eu tenho que dizer que não, jurar que não. Continue dizendo, continue dizendo. É por causa dessas viadagens que você faz. Tô brincando. Opa! Nunca duvidei. Sei, inclusive, de várias moças de uma beleza deslumbrante que povoam o seu caderninho. Obrigado, obrigado. O Osmar tem uma característica engraçada. De vez em quando, ele se apaixona por cada trubo. É verdade. Tô brincando. Chega de palhaçada, por favor. Hoje nós vamos ter mais um debate no nosso Jô Soares 11h30 num assunto, sobre um problema sério, um problema extremamente polêmico, que divide as pessoas, às vezes divide a mesma pessoa, que um dia pensa uma coisa, outro dia pensa outra sobre o mesmo assunto, que é o aborto. A mesma pessoa, às vezes, num dia tem uma opinião sobre o aborto, no dia seguinte tem outra, no outro dia volta a ter a opinião anterior. Tamanho é difícil você julgar ou, enfim, fazer uma avaliação exata sobre o problema. Para falar contra o aborto, evidentemente só podia ser contra, porque é um padre, nós vamos conversar com o Luiz Carlos Lode da Cruz. Padre Luiz, por favor. Ô, padre, cada vez que você me apertou a mão, você tinha uma coisinha dentro da mão. Uma hora era um rosário, outra hora não sei o quê. Dessa vez era um fetinho, um bonequinho de um fetinho, é isso? É isso mesmo. Dá a mão pra mim sem nada dentro, deixa eu ver. Pensei primeiro que era um caroço, alguma coisa. O seu trabalho principal é convencer as mulheres a não interromperem uma gravidez? É verdade? A palavra interromper a gravidez é um eufemismo muito grande para destruir a vida de um ser humano, que é tão humano quanto eu e quanto você, embora tenha um peso um pouquinho menor. Mas como o tamanho não é documento, desculpe, eu também sou pesado. Mas como o tamanho não é documento e a vida não se mede pelo número de quilos, não é? Essa criança aqui, que tem 3 meses de gestação, é tão humana quanto eu, quanto você, como qualquer um dos que estão na plateia.
E matá-la, além de ser um homicídio, é um homicídio covarde, porque ela é totalmente indefesa, inocente e mais do que qualquer um de nós, carente de carinho e proteção no Isso aqui é uma materno. réplica de um Tamanho real. feto de 3 tamanho meses. real? Tamanho real, 3 meses. Tamanho real. Mas já tem, com 3 meses ele já tem essa conformação toda aqui? Sim, com 2 meses, aliás, ele já teria impressão digital e você poderia fazer a carteira de identidade do futuro cidadão. Com 6 semanas, ou seja, 1 mês e meio, você já pode medir as ondas emitidas pelo cérebro dele, fazer um eletroencefalograma. Com 21 dias, a mãe ainda nem sabe que está grávida, mas a criança já tem um coraçãozinho batendo. De modo que negar que isso seja um ser humano é fechar os olhos às evidências. Agora, a minha pergunta é o seguinte, Padre Luiz, evidente que eu vou fazer aqui o papel, nos dois casos... Advogado do diabo. Advogado do diabo, nos dois casos. Em primeiro lugar, por que é que a religião estipula um momento para que o feto ou o embrião se transforme efetivamente num ser humano quando a ciência estipula outro? Eu desconheço essa divergência sua. Para mim, o momento em que o ser humano começa não é um dado teológico, mas um dado biológico. E o que a Igreja Católica faz, como qualquer um de bom senso deve fazer, é acolher o dado da biologia. A vida começa no momento da fertilização do óvulo pelo espermatozoide. Por que não antes? Por que é que cada pessoa... Antes... Ou por que não depois? Por que, por exemplo, quando é apenas o espermatozoide... Excelente que já pergunta. se mexe... Excelente. Então, uma pessoa que se masturba não está cometendo um genocídio? Excelente a sua pergunta. Porque o espermatozoide ele tem 23 cromossomas. O óvulo também tem 23. O característico da espécie humana é o conjunto de 46 filamentos, que são cromossomas dispostos no núcleo, onde já estão todas as características genéticas nossas, desde as impressões digitais até a nossa cor dos olhos ou até a afinidade para a música. Então, a única mudança substancial que acontece é a fusão do núcleo dos dois gametas. A partir daí, o que vai acontecer é apenas uma mudança acidental de alimentação. Uma alimentação não faz alguém ser mais ou menos humano. Antes da fecundação existe vida? Existe. Existe como existe vida na célula do seu dedo. Existe vida, mas não existe uma vida humana, entendeu? Não é um indivíduo. Você pode pegar uma célula do seu braço e colocar no laboratório sem estar matando uma pessoa. Mas o ovo, o zigoto, ele já é uma pessoa completa. Só falta ainda o desabrochar de tudo aquilo que está dentro dele. Enquanto esta célula, que se você colocar em formol, ela nunca vai dar origem a um ser humano, ela vai apodrecer. Então, o dado de que a vida começa com a concepção não é um dado teológico, não é uma questão de fé, é uma questão da biologia e que a igreja acolhe como verdade. Sei, mas a ciência tem uma tendência, vamos dizer assim, tem permite, em certos países, em certos casos, estipula uma data, até aquela data poderia se fazer um aborto. Quer dizer, não considera que ali estaria já presente todas as características Você me perdoa, do ser humano. João, né? não confundir ciência... Não sei se está até 3 meses ou 2 meses e meio, não sei, mas enfim. Não confundir ciência com conveniências pessoais. Às vezes, para você se livrar de uma pessoa inútil, indesejada, é muito mais fácil você rotulá-la com a etiqueta de animal irracional, de pré-embrião, do que Mas eu queria que você me explicasse do que você assumir a responsabilidade. Qual é a diferença que essas pessoas fazem? Como é que essas pessoas... Elas fazem diferença de tamanho... Categorizam. De tamanho e de lugar. Não tem nada a ver com o sistema nervoso, com o sistema central nervoso? Não sei por que elas fazem. Porque eu, quando não tinha... Mas tem a ver, né? Às vezes fazem. Sempre fazem. Não sei. Aí depende. Há pessoas que acham que depois de um certo tamanho a pessoa passa a ser gente. Depois de sai do útero por uma diferença de lugar, passa a ser gente. Ou então, depois que tem um cérebro, passa a ser gente. Depois que tem um coração, passa a ser gente. Eu digo, desde que ela é gente, ela passa a ser gente. E tudo mais é acidental. Mesmo se ela for descerebrada? Mesmo se for descerebrada, como tantos cérebros desmiolados, de quantos médicos, desculpem porque eu vou dizer, desmiolados, que querem matar crianças sem cérebro. Por quê? Não, mas peraí. Mas você está fazendo um xiste curioso, engraçado. É engraçado. Mas não me parece que um médico seja desmiolado... Não? Por querer... Matar?
uma criança que já vai nascer morta, uma criança sem cérebro. Exatamente. Toda vez que um assassino me deixa de matar, ele está apenas postergando a minha morte, porque um dia eu vou morrer. Uma criança sem cérebro tanto está viva que daqui a pouco ela vai morrer. Por que essa mesa não morre? Porque ela não tem vida. Se ela tivesse viva, ela poderia morrer. Mas tanto a criança sem cérebro tem vida que ela vai morrer daqui a pouco. Se ela vai morrer daqui a pouco, eu não posso, a pretexto de compaixão, antecipar a morte sem cometer um assassinato. Não tem outro jeito. E nem você Mesmo sem cérebro. Mesmo você vai dizer, mas você vai viver ainda 20 anos, e a criança vai viver só alguns minutos. Quem disse que eu vou viver 20 anos? Mas quando é para favorecer a mãe? E daí? A mãe vale mais por quê? Porque a mãe tem cérebro. A vida vale pelo cérebro? Nesse caso, sim, porque sem cérebro não há vida. Sem cérebro não há vida? Não. Quando você foi fecundado... Há uma vida vegetativa. Negativo. Se você pegar aqui uma planta, ela tem vida, mas não tem cérebro. Você viveu durante pelo menos um mês sem cérebro e você já era Jô Soares, embora não tivesse ainda o programa que Não você era tem. tão conhecido ainda. Não era tão conhecido. Mas se eu matasse você, com razão poderia ser preso, realmente. Mas peraí, não, Padre Luiz, vamos falar sério. Agora que eu Sério, sério mesmo. A vida de uma criança sem cérebro Não é? é uma vida dentro do útero, onde ela estiver, é uma vida totalmente vegetativa, tá certo? Não. Eu vou explicar pra você. Não ela tem uma vida intelectiva, Sem cérebro. sensitiva sem e vegetativa, só que a única coisa que está em ato agora é a parte vegetativa. Assim como uma pessoa dormindo, ela não está fazendo uso da sua faculdade intelectiva, no entanto, ela tem uma alma intelectiva também, né? Assim, não confundir aquilo que você está exercitando no momento, que é a inteligência. Nesse caso, uma criança não tem uso da razão e você diz ela é irracional. Não é. Mas, ela ainda não desabrochou. Não é isso que eu estou falando. Eu estou fazendo uma pergunta muito clara. Pode falar. Que é o seguinte, sempre fazendo o papel de advogado do diabo. A gente diz, continua. o Gordo não deixou o padre falar direito. Não é isso. Pode falar à vontade. Porque a minha pergunta é o seguinte. A mãe corre risco de vida. Uma mãe saudável que pode vir dar à luz a 10, 15 filhos depois disso. Atrapalhando isso, tem uma gravidez de um feto sem cérebro. Isso. Logo, se ele não tem cérebro, ele não tem vida intelectiva, ele só tem a vida vegetativa. Em ato, por favor. Não quer dizer que ele não tenha uma alma, não é? Uma alma capaz de dar a ele toda a intelecção. Só que ela não Mas está aí você em ato. já entrou no termo da teologia. Se ele tem alma ou não tem alma é outra coisa. Não, a alma ainda não está na teologia, não. A alma é um princípio vital. Todo ser vivo precisa ter alma para ser vivo. Senão nós não temos um princípio Tudo bom, mas então ele não tem alma. Porque ele não tá, ele tá em estado vegetativo, tá ali dentro. Então, quando eu estou dormindo, eu não tenho alma. Ou quando eu estou em estado de coma, eu não tenho alma. Quando você está dormindo, o seu cérebro está em intensa atividade. Se o seu cérebro parasse quando você dormisse, você já tinha morrido, padre. Então, o seu cérebro está em intensa atividade. Aqui não há. Ou a presença não há cérebro, não há cérebro. Tá. Não há cérebro, tá? Sim. Então, é uma criança que está fadada a morrer. A morrer. Como eu e como você. Todos nós vamos morrer. Só que ela vai morrer um pouquinho antes, tá? Ela vai morrer imediatamente. Um pouquinho antes. Então, o seguinte. Uma criança sem cérebro colocando... Eu estou só fazendo a pergunta. Sim. Uma criança sem cérebro está fadada a morrer na hora do parto, colocando em risco a vida da mãe, que pode vir a procriar futuramente, sem problemas, se essa criança sem cérebro for abortada. Mesmo assim, você é contra esse aborto? Eu sou contra todo e qualquer tipo de aborto, seja para a criança, seja para a mãe. Matar a criança para salvar a vida da mãe é tão imoral como matar a mãe para salvar a vida da criança. E a utilidade pesa nada nisso aí. Se a mãe é mais útil que a criança, se é maior que a criança, se ela tem um cérebro que a criança não tem, são acidentes que não modificam o valor e sagrado que a vida humana tem em si. Não modifica a ordem primeira, que é crescer e multiplicar? Se você está matando uma geradora... Eu não estou matando. Eu não estou matando. Se uma pessoa deixa morrer a mãe e poderia... Lembra de uma coisa. Matando um feto que já está morto. Cuidado, mas está morto, aí é com você, não é comigo. Você quer que eu assassine o feto? Eu não quero que você assassine. Ah, não? Então vamos mudar. Sob o pretexto de que assim eu vou salvar a mãe. Aí é outra coisa. Esse caso, se existisse, eu não poderia fazer nada. Felizmente ele não existe. Por que é que nos navios salvam-se primeiro as mães, as mulheres e as crianças? São as fracas, são as mais fracas. Não.
tenho. A mulher é reconhecidamente mais forte do que o homem. Não. É que a mulher é fonte de geração. Nós devemos dar o primeiro lugar às damas. Eu costumo fazer isso, né? Mesmo no naufrágio? Mesmo. Tem outro Mas, jeito. enfim. Jesus deu a vida por nós e eu, se for pastor semelhante a ele, devo dar a vida por aqueles que estão a mim confiados. Não tem outro jeito, senão eu seria traidor da minha missão, não é? Mas vamos voltar para cá. Então você acha que não há nenhuma justificativa para nenhum tipo de aborto? Nenhum tipo de aborto. Houve tempo, inclusive, em que se fazia aborto em caso de gestantes tuberculosas, cardiopatas, com hipertensão arterial, com vômitos incoercíveis, com perturbações mentais. E era assim chamado aborto terapêutico. Até que em 65, o médico legal Costa Júnior apresentou numa aula de introdução aos cursos de direito da USP, intitulada Por que ainda o aborto terapêutico? 65. Ele dizia, ironicamente, que melhor se chamaria este aborto de aborto antiterapêutico, porque ele não apenas não solucionava o problema da gestante, mas ainda agravava e apresentava estatísticas feitas em 2 hospitais nos Estados Unidos, um que admitia o aborto terapêutico, outro que não. Resultado, as gestantes que levavam a gravidez adiante tinham menor número de óbitos e de agravamentos do que as outras que tinham feito o aborto terapêutico. Recentemente, em 96, a Academia Nacional de Medicina do Paraguai corroborou essa tese com uma declaração: em casos extremos, el aborto es un agravante y no una solución al problema. De modo que falar de aborto para salvar a vida da gestante é uma coisa irreal. Se esse caso existisse, repito, se existisse, não poderíamos fazer nada. Felizmente não existe, graças a Deus. Caso de estupro. Estupro vai bem, obrigado. Desculpem. Estupro é um crime hediondo, mas a criança é linda. Essas 2 crianças nasceram de um estupro. Essa aqui é a Bruna. Vejam como ela é linda. Esse aqui é o Renato, que agora está cursando a faculdade, tá? Eu conversei com as 2 mulheres que foram estupradas e elas disseram, olha... Mas você pode mostrar crianças menores na câmera? Posso, aí. Mas Tem certeza? Deixa eu falar. Deixa eu terminar um pouquinho só. Desculpa, Jô. Elas disseram que se tivessem abortado, estariam morrendo de remorsos. E elas alimentam pelo filho, assim, uma espécie de amor especial, maior até que os outros filhos nascidos no casamento, justamente porque foram os filhos que deram mais trabalhos para ela. Crianças perfeitamente normais, lindas, e eu só estaria cometendo um crime de exposição de menores a situação constrangedora se eu estivesse convidando o público a vaiar estas crianças ou a dizer que elas são monstros. Pelo contrário, estou mostrando que elas são gente, estou valorizando, eu só estou perguntando, estou glorificando. Estou perguntando em sua defesa, se não tinha problema de mostrar. Muito obrigado, muito obrigado. Não, porque eu não sabia se era possível, se era permitido ou não mostrar. Pois não. Só uma pergunta. Nada de grave. O Padre Luiz, e isso você acha que é uma generalização? Toda criança que é filha, fruto de um estupro, é necessariamente Talvez não. mais feliz? Quem sabe ela não seja mais feliz. Mas será que nós temos o direito de matar os infelizes? Eu acho que aquele que nasce infeliz, nós devemos amar e dar a ele um carinho maior para que ele seja mais feliz. Mesmo que a mãe não tenha querido esse filho. Nesse caso, mais ainda, eu tenho que ser para essa criança mãe e pai. Uma vez perguntaram para mim, lá no Congresso, uma pergunta capciosa, né? Padre, o senhor tem irmã? Tenho. Adivinha qual foi a outra pergunta? E se a sua irmã fosse estuprada? Excelente. Se fosse estuprada e engravidasse. Aí a minha resposta foi essa. Eu trataria o meu sobrinho com mais amor do que os outros, porque ele precisaria de um pai. Tem que ser assim a resposta. Por que nós matamos a criança por causa do crime que o pai dela cometeu? O estuprador, se for apanhado, ele vai pegar, quando muito, alguns anos de cadeia. Mas e a criança? A criança ela tem que ter pena de morte. Eu sou contra a pena de morte para o estuprador, mas muito mais para a criança também. Aliás, se você, Jô, não tivesse o privilégio de ter nascido em uma família, mas fosse fruto de um estupro, eu poderia agora matar você? Claro que não. E quando você estava na barriga da sua mãe... Eu me defendo, agora eu me defendo. Quando você estava na barriga da sua mãe, você era menos gente do que é agora? O meu crime seria menor? Eu era menorzinho. Não muito, né? Aliás, é interessante pensar, brincando, que o meu pezinho, que é 44, não sei se vocês já viram, já teve algum dia esse tamanho aqui. Esse aqui é o símbolo internacional do movimento Pró-Vida. Esses são pés de uma semana, de um bebê de 10 semanas de gestação. Se você for em qualquer lugar do mundo com esses pezinhos, eles vão saber que você é pró-vida. Mas é realmente interessante. Todos nós já passamos por esses estágios. Só que nós que escapamos do aborto não temos o direito de defendê-lo. Bom, você também não generaliza. Você não fala como se nós fôssemos
sobreviventes, porque não é que o aborto é uma constante, ou é uma coisa como é que se diz, que queiram pregar como uma solução para problemas, não é isso? Não, é uma alternativa. Bom, eu conversei com o padre Luiz Carlos Lode da Cruz, vou pedir para você ficar sentado ali, padre, que no último bloco nós vamos partir para o debate. Isso. E eu vou chamar o meu próximo convidado. Vilen, chama o reloginho aí, por favor. Agora eu vou chamar, continuando aqui o segundo bloco desse programa que vai terminar com debate, eu vou chamar a minha próxima convidada, fazendo com ela também o mesmo papel de advogado do diabo. E ela é uma pessoa que ajuda as mulheres que sofreram qualquer tipo de violência. Márcia Camargo. Por favor, Márcia. Márcia Camargo, você trabalha na Casa Viva Maria, não é isso? Isso. O que é exatamente a Casa Viva Maria? Que tipo de assistência vocês prestam às mulheres? Eu vou te pedir para levantar um pouquinho, porque eu acho que esse sofá foi muito para trás. Puxa, alguém me ajuda aqui, por favor? Empurra aqui um pouquinho para frente, Tião. Isso aí, pronto, obrigado. Pronto. Fica mais pertinho. Mais juntinho. Que tipo de assistência vocês prestam às mulheres lá? A Casa Viva Maria é uma moradia, então ela tem um sistema de abrigo e também presta assistência psicológica, orientação jurídica, assistência social. No entanto, ela funciona por um período bem maior do que uma moradia de pernoite num albergue comum de assistência social. Sim. A mulher pode permanecer na casa com os seus filhos, o que é muito importante, por 3 meses. E como é que ela vai para lá? Por que é que ela vai para lá? Quando ela não tem condições de permanecer na sua casa por uma situação muito grave de conflito com o companheiro ou marido. Márcia, a mulher que engravidou de um estupro, como é que vocês ajudam essa mulher? Bom, primeiro, o Código Penal brasileiro chama de aborto sentimental, né, a possibilidade de interromper uma gravidez quando ela é fruto de um estupro. No caso, a Viva Maria não trabalha especificamente com a violência sexual apenas. No entanto, a Rede Municipal de Saúde em Porto Alegre, as unidades básicas e 5 hospitais públicos, entre eles o Hospital de Clínicas, o Hospital Presidente Vargas, o Hospital Fêmea, podem atender essa mulher. Mas eu acho importante dizer que, na verdade, hoje nós temos meios para evitar essa gravidez, né? Não precisamos recorrer ao aborto, no caso já de uma gestação adiantada, né? Que seriam 12 semanas, mais ou menos esse período em que, tecnicamente, ela acaba sendo feita nos hospitais. Hoje existe a possibilidade de se fazer a chamada contracepção de emergência, que é uma dose hormonal oral, né, de uma combinação de pílulas que existem e que podem ser dadas por qualquer ginecologista ou clínico geral bem informado. É uma norma técnica do Ministério de Saúde e essa contracepção de emergência pode impedir, então, que haja a fecundação. Isso é muito importante. Quer dizer, então não chega nem a ser um aborto, é uma contracepção, quer dizer, ela impede a concepção ou impede que o espermatozoide Ela impede, exatamente. se encaixe no óvulo, ela Exatamente, impede. exatamente. Eu acho só importante a gente distinguir, no entanto, que mesmo assim, claro que continua gerando uma polêmica em relação ao direito de se ter esse tipo de atendimento, claro, porque Certo. quem acredita que a vida está em potencial, como foi explicitado aqui antes, né, até mesmo na possibilidade de vida de um espermatozoide ou de um óvulo em separado, na verdade vai considerar que aí... Não, isso fui eu que falei, o Padre Luiz falou que só quando liga, né? Eu é que perguntei se, de repente, numa ejaculação você estaria cometendo um genocídio. Exatamente, se a gente for radicalizar esse tipo de argumento, seria Claro. isso o entendimento. Eu tenho muito medo de criterizar sobre a vida. Vou explicar por quê. Você começa a criterizar, não. Quando o feto tem 3 meses, ele é gente. Quando ele tem 6 meses, ele é gente. Quando ele tem 2 meses, ele ainda não é. Quando ele tem 1 mês, ele ainda não é. Não. Quando ele está ainda no óvulo, que ele não tem sistema nervoso, então ainda não é. Quando se começa a se criterizar sobre o ser humano, acaba acontecendo coisas que deram, por exemplo, no massacre dos judeus durante a Segunda Guerra, o que os nazistas criterizaram que o judeu
não era humano, não era gente. Então, você matar judeu não tinha o menor problema. Eu acho que do ponto de vista do aborto, o meu maior receio é esse. Como criterizar o que é vida e o que não é? E por que responsabilizar, no caso, por exemplo, no caso do estupro, por que responsabilizar o feto pela má ação do pai? Essa não é a questão, na verdade, né? Porque quando a gente pensa na maternidade, quando a gente pensa no sentido potencial de vida, a gente também pensa na realização disso com uma qualidade que representa crescimento, que representa amor, que representa tudo aquilo que pode fazer um ser humano ser saudável, ser feliz, né? Então, na verdade, o grande dilema, sempre o aborto é uma escolha moral. Eu concordo contigo. E mesmo dentro da igreja, o critério sobre até desde quando, né, se admite a questão da vida como inerente, né, ao embrião e tal, se modificou muitas vezes através da história, né? E eu acredito que sempre vai haver uma escolha moral. No entanto, eu acredito que a existência da mulher como ser concreto, com a responsabilidade de se ver frente a esta possibilidade de vida, predomina nesse momento da escolha. E eu estou dizendo desde já que essa é uma escolha moral. É diferente de outras escolhas. Por exemplo, uma escolha dogmática que coloque que de nenhuma maneira, desde a concepção, se poderia interromper um processo potencial de desenvolvimento. Você acha que a mulher tem direito ao seu corpo? No caso uma defesa feita pela maioria das feministas, se não por todas, que a mulher tem direito ao comando, ao total comando do seu corpo. De repente, se ela está grávida de uma gravidez indesejada, ela tem todo o direito de fazer um aborto. Você concorda com essa posição? Eu não acho que se deva ver a questão do direito ao corpo apenas como uma questão vinculada à questão da gravidez, enfim, né? Eu acho que se nós compreendêssemos a autonomia das pessoas, dos indivíduos, fora desse contexto, nós compreenderíamos que cabe à mulher uma decisão individual, como cabe a todas as pessoas uma decisão individual em relação a outras questões da sua própria vida. E isso é muito importante para a cidadania feminina, isso é muito importante para a democracia na nossa sociedade, não diz respeito só às mulheres. Eu acho que esse debate do aborto ele é importante porque ele fala da liberdade individual, ele fala da autonomia, ele fala da qualidade de vida e das escolhas que cada um tem que fazer em algum momento da sua vida. E eu acredito que sim, que é muito importante a autonomia do corpo feminino. Agora, eu não acredito, eu não faria uma escolha moral, por exemplo, frente a um parceiro, no caso de engravidar, sem considerar também o sentimento e a opinião dele. É um problema que cada indivíduo vai resolver segundo o seu próprio padrão moral, segundo a sua própria compreensão, religião, crença, dogmas, enfim. Agora, estando vivendo numa sociedade ainda francamente machista, você acha que se homem engravidasse, o aborto seria obrigatório? Não só permitido, mas... Eu não acredito que seja se quiser, assim. Pode fazer. Você acha que isso... Não. Na verdade, o aborto não é uma questão de interesse das mulheres contra os homens. Historicamente, a regulação do aborto... Não é isso. Perdão. Então, a minha pergunta, a minha brincadeira... Deixa eu terminar de explicar o que eu entendo, vamos ver se a gente não é nesse sentido que eu estava perguntando, é no sentido seguinte, que o homem encara com menos... O homem encara com menos, o problema não afeta tanto a ele quanto a mulher. É isso que eu estou dizendo. Sem dúvida. Eu acredito que, inclusive, em relação à paternidade, não é um valor tão intrínseco para o homem, da sua realização pessoal, do seu crescimento pessoal, enfim, das suas responsabilidades, a paternidade. E eu acho que isso tem que ser modificado na nossa sociedade. Porque é mais fácil para ele dizer para a mulher, não, vai lá e aborta. Claro. No entanto, a questão do aborto sempre apareceu e desapareceu em todos os momentos de história da humanidade, conforme se interessava a sociedade por aumentar ou diminuir a prole, por aumentar ou diminuir demograficamente a sua concentração. Sempre estava presente. Sempre politicamente. Agora, sempre foi um assunto político e, portanto, também foi, de certa forma, um assunto dos homens. É claro. Agora, em que casos a mulher consegue autorização judicial para interromper a gravidez? Eu estudei um pouquinho, me ajudou esse convite, eu estudei um pouquinho essa questão das autorizações judiciais e houve um dos trabalhos que eu li que fala de 350 autorizações judiciais para estupro no Brasil, num estudo aí desses últimos 10 anos. E este trabalho referiu principalmente a anencefalia, que foi o caso que tu mais debateu aqui no quadro anterior, que né? É a criança principalmente sem a anencefalia. Mas também eu tenho trabalhado no cotidiano
cotidiano atendendo essas mulheres. Também nos casos de estupro, há um grande número de autorizações judiciais. Também nos casos em que a vítima é menor de 14 anos de idade ou a vítima tem problemas de deficiência mental, né? Então, as sentenças, as autorizações dos juízes levam muito em consideração o caráter, né, de alienação da possibilidade de defesa daquela mulher naquele momento em que se deu, né, a fecundação. A outra questão que eu acho importante em relação a isso é justamente quando a gente fala da questão do estupro. Eu acho que é realmente uma grande crueldade. Eu não consigo compreender como é que com tanta humanidade se pensa nessa vida potencial e com tão pouca humanidade se pensa nessa mulher. Eu realmente trabalho com mulheres em situação de violência há 7 anos e vejo assim a grande dor que é a posse sexual através de violência. Claro, porque não é uma coisa sexual, é uma coisa de poder, é uma coisa de humilhação e tal. Enfim. Agora, você falou em vida em potencial. Você chamaria, de repente, um feto já com 3 meses, vida em potencial? Eu acredito que há vida em potencial, né, a partir do momento da fecundação. Sim, há isso vida sim, em potencial, mas com 3 meses ainda é em potencial? Ou já é uma coisinha que está ali prontinha só? Não, eu acredito que a gente pode pensar em vida a partir de uma compreensão de qualidade de vida, de possibilidade de ser. Mas acredito que sim, que se pode pensar hoje na viabilidade desta vida fora do corpo da mãe. E há muitos avanços hoje científicos, tecnológicos, que cada vez mais antecipam essa viabilidade da vida fora do corpo da mãe. E isso passa a ser um tema cada vez mais difícil e polêmico para nós. Quantos abortos clandestinos são feitos por ano no Brasil? O Alan Gutmann Instituto fez um estudo no ano de 91 com base nas autorizações de internação hospitalar. São chamadas AIHs, que são um documento, né, do DataSUS, e essas autorizações eram em número de 341 mil. Né? Como se caracteriza, né, o risco de complicações de 1 para cada 4 abortos, então se multiplicaria isso por um valor em torno de 1 milhão. É bastante, 1.200.000 abortos no Brasil por ano. Agora, eu acredito que esse dado da internação hospitalar, ele é um dado mais cruel ainda do que falar no número de abortos. Há um número muito grande de abortos. Agora, imagina que nós temos 26% das internações hospitalares no nosso país para complicações de aborto, de parto, enfim, né? Então é uma grande sequela para as mulheres esse aborto numa situação insegura, clandestina. No caso da Igreja Católica, da posição da Igreja Católica em relação à proibição do aborto e em relação à esterilização das mulheres, o que você acha da posição da Igreja em relação a isso? Eu acho muito triste que no Brasil a gente tenha 44,4% de mulheres de 10 a 49 anos esterilizadas. Imagina isso do ponto de vista de realização potencial de vida dessas mulheres. Não estou falando da possibilidade, inclusive, em relação às gestações que viriam, mas a sua capacidade pessoal de se ver neste mundo em que a maternidade é tão valorizada. Meninas, por exemplo, a gente tem estatísticas do estado do Pará, quase 67% das mulheres esterilizadas, né? Então, isso realmente é uma situação... 67% são dados oficiais, né? Para mim, é uma questão de lesa humanidade uma situação como essa. Tu falou na questão dos judeus, na xenofobia. Isso é uma forma de xenofobia em relação aos pobres, em relação aos indígenas, não é? Em relação às mulheres negras. Realmente me choca esse dado da esterilização no Brasil. Agora, eu acho que realmente há uma omissão muito grande da sociedade em relação à esterilização e não só, em relação à informação sobre a contracepção, sobre a sexualidade, enfim. Então, por exemplo, posições que colocam a impossibilidade de acesso a qualquer método contraceptivo, para mim, são obscurantistas. Para as mulheres jovens, para toda a sociedade. Bom, eu conversei com a Márcia Camargo, que presta assistência a
Fundação Viva Maria. Qual é a sua formação, Márcia? Desculpe. Olha, na verdade eu sou jornalista. Eu estou nesse trabalho a partir do fato de que a casa se construiu num movimento social, né? Certo. E eu fui indicada por esse movimento para coordenar a casa. Fiquei 5 anos. Esse ano que passou, uma colega minha, enfermeira, assumiu a direção da casa e eu estou fazendo esse trabalho agora na rede de saúde, ampliando então o diagnóstico da violência doméstica, que é muito alta no nosso país, tentando melhorar a qualidade da atenção, enfim, sensibilizando os profissionais. Perfeito. Bom, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. E agora, no terceiro e último bloco do programa de hoje, nós vamos passar ao debate sobre esse assunto tão polêmico. William, pode chamar o reloginho. Obrigado, Kiko. Padre Luiz Carlos e, do outro lado, a jornalista Márcia Camargo, para iniciar esse debate aqui, depois dos 2 blocos, a respeito do aborto, não é? Eu queria fazer a primeira pergunta, depois que vocês se respondam. Aliás, vou modificar isso. Para que o debate já comece, eu vou pedir para a Márcia fazer uma pergunta para o Padre Luiz a respeito do assunto, ok? Sempre me intriga esta questão e para mim, pessoalmente, assim, até me assusta um pouco, de que se valorize aquilo que eu falei, né? A vida em potencial, essa vida que é tão valorizada do feto, em relação, por exemplo, numa gravidez ectópica, a vida da mãe. Como é que esse dilema moral é resolvido dentro da sua doutrina? Obrigado pela minha doutrina. Só que ela não é minha, né? Eu apenas exponho a doutrina da Igreja. Na verdade, existem procedimentos médicos, não diretamente abortivos, que podem causar a morte do nascituro. Suponhamos que a senhora esteja com uma infecção. E aí a senhora toma um antibiótico. A senhora usa de um meio bom para atingir um fim bom. O antibiótico para curar uma doença. Acidentalmente, porém, a senhora pode estar grávida. E esse antibiótico pode ter um segundo efeito, que é a morte da criança. Este segundo efeito não é o principal, mas secundário. Não é desejado, mas apenas tolerado. Não é meio, mas é apenas efeito. Nesse caso, diz a moral, se o efeito não foi querido, mas ele é apenas tolerado, e há uma proporção entre o bem a ser adquirido e o efeito secundário a ser tolerado, é lícito você tomar o remédio. Bem, veja, eu estou falando exatamente da intenção, da vontade e do ato técnico de fazer esse aborto, no caso de uma gravidez ectópica. A senhora está falando de um ato direto de matar a criança, no caso. Na sua compreensão, matar a criança, Aliás, não é a minha. Esse exemplo que Até o padre... porque não é uma criança, eu acho que muito mal usado esse tipo de palavra criança. Isso tem aqui uma não é uma definição criança? muito clara de diferença entre o que é feto, o que é embrião, o que é criança. Né? É verdade. Bom, primeiro eu gostaria até de questionar um pouco eu vi circular aqui esse panfleto. Eu acho inadmissível que não se trabalhe com imagens muito claras. Quer dizer, uma imagem ampliada, que não diz o número de semanas, enfim, eu acho isso muito grave, porque realmente choca. Né? Realmente então, eu gostaria que a cada imagem nós poderíamos mostrar uma imagem em movimento aqui, com 5 minutos, né? Só que não houve possibilidade da exibição desse vídeo, mas todas essas imagens sangrentas de aborto legal, higiênico, seguro nos Estados Unidos, a senhora pode ver depois com mais calma nesse vídeo que dura apenas 5 minutos. Padre, com licença. Pois não. Com licença. Eu queria estabelecer um critério. Do momento que você chama o feto de criança, por que não chamar o feto de adulto? Já que a criança significa uma época da vida da pessoa, adulto também e feto também. Por que chamar o feto de criança e não o feto de adulto? Eu chamo de criança pelo simples fato dele ser jovem. Se fosse mais velho, eu chamaria de adulto. Em ambos os casos, eu chamo de pessoa. E outra coisa, você se referiu aí ao antibiótico, né? Sim. A mãe toma um antibiótico e, por acaso, esse antibiótico provoca a morte do feto. Isso. Tá? Aí é tolerado. Sim. Agora, por que é que então, na entrevista, quando a gente estava conversando aqui, eu propus a você o seguinte: a mãe vai morrer e o feto é descerebrado. E você disse, não, mas aí não, aí é diferente, não pode. Depende. Você queria que matasse diretamente a criança ou você queria salvar a mulher de uma outra doença que tivesse como efeito tal cirurgia ou tal medicamento a morte da criança? Eu queria salvar a mulher, porque era uma vida plena, útil,
Cuidado com os critérios nazistas. Plena, útil, necessária, grande... De nazista você pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que eu não tenho rigorosamente nada. Estou falando uma vida plena, útil, fértil. Em contraposição a uma vida sem cérebro. Sem cérebro. Eu não estou criterizando. Vegetativa. Necessariamente ela não sairá da condição de vegetativa. Jamais será criativa. Não sairá. Por que priorizar a vida dessa criatura sem cérebro e não a da mãe, que vai morrer se você não eliminar essa criatura sem cérebro? Primeiro, eu não disse priorizar. A vida de ambas vale exatamente o mesmo. Tanto matar a mãe para salvar a criança sem cérebro seria um crime, como o inverso. Em segundo lugar... Não, mas peraí, mas se você tem uma... Você é colocado diante de uma opção. Deixe-me colocar... Qual seria a sua opção? Deixe eu dar esse exemplo. Suponhamos que a criança esteja dentro do útero e a mulher esteja com um fibroma lá dentro, um tumor. O que o médico faria, mesmo que a mulher não estivesse grávida? Uma esterectomia. Arrancaria o tumor com o fibroma. Não, absolutamente, não necessariamente. Não necessariamente, mas vamos supor que fosse necessário. Aí ele tirar o tumor junto com o fibroma. Bem, agora, acidentalmente, essa mulher que já faria essa cirurgia se não estivesse grávida, além de ter um tumor, ela tem uma criança. A morte da criança não é meio para salvar a mãe, porque se o médico só matasse a criança e não tirasse o tumor, não salvaria. A morte da criança também não é um fim, porque o fim da cirurgia não é provocar um aborto. A morte da criança, no caso, é um efeito. E um efeito não principal, secundário. Um efeito tolerado, não desejado. Não é meio nem fim. Nesse caso, você aplica o princípio da causa com duplo efeito. Você faz um meio bom... Mas é isso que eu estou perguntando, mas a minha opção é diferente. Como é que se posiciona... Como é que se posiciona o padre Luiz, ou a igreja, né, diante desse dilema, que é um dilema complicado? A mãe, se você não matar um feto sem cérebro... Diretamente? Se você Diretamente? não... Se esse dilema deixa eu acabar a pergunta. Desculpe. Se você não matar o feto sem cérebro, a mãe morre. Tá certo? Se você eliminar esse feto, que não terá a menor possibilidade de sobrevivência, a mãe salva-se. Não é a favor da vida você salvar a mãe nesse caso? Nós estamos numa discussão assim escolástica, né? O que aconteceria se os cachorros tivessem asas e se os passarinhos... Não. Olha, eu nunca vi um cachorro com asas, mas já vi vários casos de crianças sem cérebro. Uma coisa, o senhor já viu o caso de crianças sem cérebro. Uma coisa que o senhor nunca viu... O senhor não, você me chama de você. Em que você nunca viu é o fato de a mulher levar a gestação até o fim uma criança sem cérebro e causar a morte dela. Isso o senhor nunca viu. Por isso eu estou dizendo, é um caso totalmente imaginário. Vamos supor que ele existisse. Se ele existisse... Isso. Aí estamos saindo da esfera do real para a esfera da quimera. Se ele existisse, não poderíamos fazer nada. Não podemos matar um inocente, nem que seja para salvar um outro inocente. Morreria a mãe, então. Então morre a mãe. Sua opinião, morre a mãe. Se houver necessidade de que um dos dois morra, não serei eu... Que morra a mãe. ...que vou matar nenhum nem outro. Se houver necessidade... Mas você não está entendendo, padre. Eu tô lhe colocando diante de uma situação extrema. Essa situação, repito, não existe. É uma situação fantasiosa. Pode existir. Não pode existir? Sim. É possível na nossa fantasia. Mais do que um cachorro com asas, né? Provavelmente. Uma criança sem cérebro que ponha em risco a vida da mãe, que alguém me diga onde viu um caso desse. Uma criança sem cérebro que, pelo simples fato de nascer, vai pôr em risco a vida da mãe. Pergunte-me o que a falta de cérebro traz de prejuízo para a saúde dela. Não é um caso estranho. Não é essa a questão. Não é essa a questão. Então, é um fato de gravidade. assim, imaginário. Mas se me permite, eu gostaria de voltar, porque quando eu falei, a resposta foi, a sua doutrina, não é a minha doutrina, é a doutrina da igreja. E eu queria dizer por que é que eu disse a sua doutrina, com todo respeito, a doutrina da igreja. Porque nós vivemos num estado laico, onde nem todas as pessoas professam esta doutrina e estes dogmas. E eu mesma, por isso, disse a sua, não sou católica, né? E eu lhe pergunto, como é que é entendido o valor da democracia, o valor do diálogo, o valor do respeito às liberdades individuais, quando a sua proposta é proibir alguma coisa. A minha não é obrigar, eu não proponho o seu contrário, eu não sou o seu contrário. Eu não lhe proponho obrigar o aborto a ninguém. O que eu proponho é o respeito à liberdade individual num estado laico, né, em que nós poderíamos ter o direito de
de decidir, cada um de nós, segundo a nossa moral, a nossa fé, né, a nossa religião, o nosso dogma. E, então, por isso, eu proponho que me responda. Então, realmente, eu tenho que tirar o chapéu para a argumentação da senhora, não pela originalidade, porque ela já foi utilizada há um século atrás. Mas ela é realmente uma argumentação... Porque o assunto também não é novo. Não, também não é novo. Mas é uma argumentação inteligente. Na sociedade escravocrata se dizia isso. Se você acredita que o negro é uma pessoa, dá a carta de alforria para ele. Para mim, ele é uma coisa. Respeite o meu direito subjetivo de acreditar que o negro não tem personalidade, apesar de ter um cérebro e ter um sistema nervoso. Subjetivamente falando, para mim, o negro é uma coisa. Portanto, respeite o meu direito de escravizar. Você não quer escravizar? Não escravize. Mas você querer fazer uma lei proibindo a escravidão num Estado laico, pluralista, ridículo? Não menos ridículo. Nós estamos falando de liberdade individual. Sim. No contexto da liberdade individual, de seres que podem reivindicar e que têm direito de reivindicar essa liberdade, para mim, essa questão que o senhor está colocando não tem nenhum paralelo com a questão do aborto. Não, realmente muito menos a xenofobia que já foi colocada antes em relação à sua argumentação. Não, a minha argumentação absolutamente é falha. não tem nada a ver com a questão do aborto. Nós estamos falando de cidadãos. Para mim, o negro, o branco, o amarelo, o pardo, o índio na nossa sociedade. A criança é. E, inclusive, lhe digo, o senhor feriu um direito de cidadão. Me desculpe, o senhor feriu um direito de cidadão quando o senhor mostrou a foto de duas crianças e disse que elas eram originadas de um estupro. Mas isso se eu não é matado, correto. eu não teria uma criança direito. não pode ser exposta dessa maneira. Né? Então, eu lhe digo, para mim, uma criança é cidadão. O senhor não agiu como quem acha que uma criança é cidadão. Mas eu posso matar. Agora, se o senhor me perguntar se um feto, um embrião é cidadão, eu lhe digo que, na minha concepção, não. Um embrião não é um cidadão. Ô, padre, para com isso que você parece um homem sanduíche com esse negócio pendurado na frente. É que uma imagem diz mais que 1000 palavras. Eu posso falar 1000 coisas, mas isso aqui diz muito mais. Olha que absurdo, porque eu acho que isso não é vamos correto. criterizar para poder... Essa imagem não corresponde ao seu argumento. Não é um feto e não é um embrião. É uma criança. Vamos... Márcia e padre Márcia. Vamos estipular o seguinte. Vamos chamar de embrião, de feto, de criança, de adulto, de ser humano. E eu queria fazer uma pergunta aqui um pouco provocativa para o padre Luiz, que é o seguinte. Segundo a igreja, se não me engano, até São Tomás de Aquino, as mulheres não tinham alma. Né? Só os homens tinham alma, as mulheres não tinham alma. Quando as mulheres não tinham alma, elas podiam abortar? Bem, desculpe, João, você ouviu o galo cantar e não sabe onde, mas eu vou explicar direitinho. Tudo bem. Nada de grave. Desculpe, eu vou explicar. Pode explicar? Havia antigamente, por falta de conhecimentos biológicos que hoje nós temos, né, até microscópio eletrônico, havia uma dúvida de quando o embrião tornava-se gente. Acreditava-se por uma tradição... Só um pouquinho. O que a alma tem a ver com o microscópio eletrônico e o embrião? Não, eu fico insatisfeita com a resposta. Então havia... Por que a igreja passou a reconhecer a alma na mulher? Calma, jovem, calma. A igreja sempre reconheceu a mulher como alma. Com alma? Sim, sempre. Em nenhum caso houve dúvida quanto à alma da mulher, de maneira nenhuma. Nem em São Tomás de Aquino não Nem em São Tomás de Aquino. Está errado. O que exatamente, historicamente, alguém falou isso sem saber de nada. Houve um sínodo, mas não vamos falar desse assunto, não. Um sínodo em que alguém perguntou... Não, mas esse é um assunto importante para as mulheres. Para mim, como mulher, que estou aqui, me sinto na responsabilidade de... Houve um sínodo em que um bispo perguntou se a palavra homo se poderia ser aplicada a ambos os sexos ou só para o homem no sexo masculino, porque aí ele colocou essa questão puramente linguística. Os bispos disseram, olha, pode ser aplicada tanto para homens como para mulheres, uma vez que Jesus é chamado filho do homem e é filho de Maria Santíssima, uma vez que no Gênesis é que Deus criou o homem e a mulher. E aí, assim, a questão se dirimiu a um bispo anônimo que ficou nas atas de um concílio. Depois, gente desmiolada resolveu usar isso aí para dizer que a igreja tinha negado a alma às mulheres. Um absurdo histórico que não tem nenhuma consistência física. Infelizmente, quem diz não isso... Não tem nenhuma citação em São Tomás de Aquino. Claro que existe. A senhora me mostra porque que gratuitamente se afirma, gratuitamente se nega. Então, meu compromisso, o e-mail do próximo programa será com essa citação e a sua localização, exatamente. Com muito prazer. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Ah, bom. O senhor conhece um movimento chamado
chamado Católicas pelo Direito de Decidir? Sim, elas são assalariadas pela Fundação Ford e pela Fundação MacArthur. São católicas? O Não, senhor admite que de elas jeito possam ser nenhum. católicas? De jeito Mas nenhum. então o senhor tira o direito de que elas professem uma fé? Elas têm A que ser sua fé coerentes. não serve pra elas. Existe um círculo quadrado? Elas podem ser Não, porque eu católicas, mas aí não conheço um podem ser... movimento importante chamado Católicas pelo Direito de Decidir. Aí é uma coisa. E elas propõem uma escolha moral em relação a este tema, justamente, que o Jô levantou. E elas fazem, inclusive, Sim, elas ganham percorrem muito a pra isso, doutrina aliás. da igreja. Bom, esta é uma questão que Elas não me ganham diz muito respeito. pra isso, é De verdade. certa São forma, eu as senhoras conheço como uma professora puramente da mercenárias, é universidade, isso? por Acredito, exemplo. sim. Acredito. Acredita ou E sabe? eu não acredito nisso Eu não e as posso conheço dizer sei, pessoalmente. porque aí eu estaria entrando no fórum íntimo, só Deus pode julgar. Mas que elas recebem muito dinheiro para isso e que essa causa é por demais hedionda para alguém defender sem dinheiro, isso é verdade. Bom, eu lhe digo acha que mesmo? defendo Sim, sem senhor. dinheiro. Absolutamente eu não ganho nenhum dinheiro para defender essa causa e para colocar essas opiniões aqui. E conheço, não vou dizer milhares, mas algumas centenas de mulheres que defendem. Não, eu acho que o Padre Hebe, você está Aí sendo eu acho um injusto, pouco porque complicado. eu conheço várias mulheres que defendem a possibilidade do aborto. Quando elas defendem um aborto, elas não estão defendendo a prática constante do aborto. É como a escravidão. A Você pode escravizar, Peraí, mas não elas precisa. defendem Né? a prática, a É possibilidade só do um aborto direito, entendeu? sem serem assalariadas. Várias. Claro. É Várias. verdade. Existem Coisa as que- assalariadas e existem aquelas que são macacas de auditório, infelizmente. Aquelas eu que já acho fizeram... isso desrespeito, me perdoe. Você Então, tá desqualificando. Deixa eu trazer um novo tema, então. Vamos ver quantos Não. macacos de auditório tem no nosso Pera um país. instantinho, Não peraí, só pera mulheres. só um segundo. Você não acha... Também existem os macacos. Que Dá licença. Você não acha que está desqualificando a posição contrária à sua? Desqualificando como ou mercenária, ou assalariada, ou macaca de auditório. Lamentavelmente. Quando tem mulheres intelectuais importantes, inclusive, que defendem o direito do aborto. Não é defender o aborto como Sim. instrumento de assassinato. Eu digo a Mulheres elas... intelectuais, mulheres inteligentes, mulheres importantes na nossa sociedade que defendem sem ser macaca de auditório, sem ser assalariada. Eu diria delas o mesmo que você diria da gente importante, não assalariada, gente convicta, que no século passado defendia a possibilidade da escravidão. Não, Digo a mesma não. coisa. Não, porque você está confundindo cidadão Claro. com Feto. o cidadão em potencial. Claro. Não, o cidadão... Esse aqui é um cidadão Eu queria atual, trazer um outro não é em elemento para a potencial. nossa conversa. Porque se Eu queria mostrar antes aqui a pesquisa que nós fizemos sobre o aborto. exatamente, eu ia Pode entrar ser? nesse assunto sobre A uma gente pesquisa da Folha de São mandou, Paulo. a Renata Ótimo, foi à rua. maravilhoso, maravilhoso. Eu sou a favor. Porque tem várias pessoas que são violentadas e é uma gravidez que não é justo. Eu acho que mais tem que direito ao aborto, sim. Eu sou contra porque eu sou a favor do direito à vida. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, tá? Contra. Eu acho que é um crime. Você está matando uma vida, né? Eu também considero contra, sou contra o aborto. Porque a criança em si não tem a responsabilidade sobre o fato de ter sido gerada. E não pode ser culpada de alguma coisa sobre isso. Eu sou contra. Motivo. Eu acho que ninguém deve acabar com a vida de ninguém. Sou a favor. Por quê? Porque já chega de miséria, chega. Eu acho que vida não é isso. Vida é você viver dignamente. Não é o melhor meio de se fazer a coisa, mas se o nenê já está aí e não tem condições, eu sou favorável. Bom, é que depende, tem situação que é muito específica, né? Então, às vezes, é necessário que haja o aborto, no caso de estupro, pelo menos. Agora, em outros casos, eu acho que precisa ser analisado realmente. Sou a favor, acho que cada um decide se é momento ou não de ter um filho. Eu sou contra, porque eu acho que a partir do momento que os dois fizeram, tem que assumir. Eu sou contra o aborto. Contra o aborto porque eu acho que esse direito não é dado ao ser humano. Eu acho que só naquelas hipóteses legais que se é permitido fazer o abortamento. Nas hipóteses previstas em lei. Eu sou a favor desde que seja no caso de estupro ou a criança ou a mãe da criança corra risco de vida, só nesses casos. Dependendo do caso, eu sou a favor. Porque acho que, por exemplo, uma gravidez através de um estupro, por exemplo, acho que ela não deve prosseguir
tá? Porque a pessoa não é obrigada também a ficar com uma criança que não foi planejada, principalmente numa situação dessa. Eu acho que no Brasil eu sou a favor, porque não tem controle de natalidade, alguma solução tem que ser dada. A gente sabe que várias clínicas clandestinas fazem, mulheres com menos dinheiro, com poder aquisitivo mais baixo falecem, e o governo sabe e não toma nenhuma atitude. Então tem que legalizar. Olha só, interessante, né? E eu acho, inclusive, que a pergunta poderia ter sido melhor formulada. Eu poderia ter pedido que perguntassem se é contra ou a favor o direito do aborto, né? Porque não é que o aborto seja obrigatório, nem nada disso. Eu vou perguntar para o padre Luiz o seguinte. Você agora voltaram a acontecer casos de crianças nascendo deformadas por causa da talidomida, né? Que é um absurdo, mas voltou a acontecer. Você acha justo, podendo interromper uma gravidez de uma mãe que tomou doses maciças de talidomida e que, portanto, vai ter uma criança lesada, deformada, handicapada para a vida, você acha justo deixar essa criança nascer nessas condições? Ou você veria aí também, ou a igreja veria aí também, uma possibilidade de interromper essa gravidez? É bom lembrar que a mãe não vai ter essa criança, a mãe já tem. A mãe vai ter, a mãe já tem, ela vai dar à luz, mas ela já tem. A diferença é de lugar. Não tem uma criança dentro... Ela está dentro dela, daqui a pouco ela vai ter uma criança fora dela, a diferença é de lugar. Como é que se diz? Essa criança tem 3 meses ou esse feto tem 3 meses? Tanto faz, eu prefiro... Tanto faz, uma criança de 3 meses é desse tamanho. Um feto de 3 meses... Tem viabilidade fora Aqui a diferença de um feto de 3 meses e de uma criança de 3 meses. Uma criança de... Então não é a mesma coisa, padre. Uma criança de 3 meses de nascida tem 1 ano de vida. 3 meses de nascida e mais 9 meses de gestação. E a criança, sem ser 3 meses de nascida, chama-se feto. Tem um nome. Pode dar, contanto que você diga que é uma pessoa, tá? Eu gostaria de falar um assunto importante novo e ver o posicionamento Não, mas como é que fica o negócio da igreja em relação à talidomida, por exemplo? Eu sugeria que deixasse a criança nascer e depois matasse, mas com higiene e com segurança. O padre está brincando, evidentemente. Não é possível. Eu não acredito nisso. Evidentemente. Deixa nascer e mata. Eu não acredito nisso. É brincadeira, gente. Não dá. O padre fez uma ironia sutil, foi só isso. Pode matar depois de nascer? Pode matar antes, então. Qual é a diferença? Não é matar, é evitar que nasça. Evitar que nasça, não. Se fosse evitar que fosse concebida, é uma coisa. Mas depois de concebida, ela já existe. Mas o que eu queria saber o seguinte, o que é que dá a competência científica à igreja, que trata de questões espirituais, para determinar com tanta clareza o que é criança, o que é pessoa, o que é, enfim, possível de você evitar uma calamidade, deixar nascer uma criança defeituosa, deixar nascer uma criança que está fadada a sofrer de uma forma terrível nessa vida, se você pode interromper uma gravidez. Quando você tinha doença, Jô, sua mãe tinha o hábito de matar você porque era doente? Ou ela te tratava com mais carinho? Não, eu acho que, na verdade, nós não temos um diálogo sobre isso porque não temos os mesmos termos. A ideia é essa. Por favor, eu acho que, primeiro, que nós não temos um diálogo possível sobre isso porque nós não nos pomos de acordo sobre os termos desse diálogo. E eu acho que isso é natural neste tema. No entanto, eu queria insistir que aquilo que é a sua convicção não pode ser obrigatoriamente a de outros. Claro, a liberdade individual vem antes disso. Tem que haver uma liberdade individual. Não, absolutamente não é disso que nós estamos tratando. É um pouco diferente. A nossa ideia é, nós não podemos proibir e não queremos obrigar. E aí, para falar em obrigar, eu queria falar só se quiser, mas não é obrigado. O custo social e o custo em termos de mortes dessa situação, porque eu acho que é uma situação hipócrita. Veja bem, é proibido, não pode, a lei também não permite, só nesse e naquele caso. É uma situação absolutamente hipócrita. No entanto, nós temos 1 milhão, em torno de 1 milhão, tem estudos que dão mais de 1 milhão de abortos que ocorrem por ano no nosso país. 341 mil hospitalizações
oriundas de complicações desse procedimento. Isso significa que o aborto feito clandestinamente traz um prejuízo para quem? Para estas mulheres que estão fazendo clandestinamente. Sem falar das que morrem, né? Sem falar das que morrem. Eu tenho 2 dados sobre mortalidade materna, que é essa mortalidade que acontece durante a gestação, o parto e até 42 dias depois do parto. Em Salvador, o aborto é a primeira causa de mortalidade materna. Na minha cidade, que é Porto Alegre, é a 4ª causa. Então, é absolutamente importante, relevante. Agora, eu queria só falar uma coisa em que a mim me surpreendeu também, pude ver melhor esses dados nessa última semana. Um aborto nos Estados Unidos, em meio hospitalar, com todas as garantias, com 1% de riscos, é 10 vezes menos do que o risco oriundo de um parto, custa $296 em média. Quanto custa um aborto clandestino no Brasil feito? Às vezes, bom, para mim não existe aborto seguro em clínica clandestina, porque não existe fiscalização sanitária, vigilância sanitária. Portanto, mesmo que a mulher pague, eu vou dizer o número, $1.500, Puxa. ela está fazendo um aborto inseguro. Se ela pagar 700, mais inseguro. Se ela fizer com agulha de tricô, mais inseguro. Se ela fizer com citotec, talvez mais inseguro, porque ela pode não estar prevenida para um sangramento e ela pode vir a falecer em função do uso desse método. Portanto, para mim, há uma questão fundamental que é enfrentar essa hipocrisia. Eu determino, no entanto, eu sei que essa minha determinação não é respeitada por ninguém. E eu acho que aí há que se ouvir, então, e eu estudei isso agora nessa última mudança da legislação portuguesa. Portugal despenalizou o aborto em 84. Em 95 até 97, todo o país discutiu como garantir o acesso das mulheres à rede pública de saúde para fazer de uma forma realmente segura esses abortos. O que aconteceu nessa discussão? A primeira coisa que os legisladores e juristas portugueses disseram foi: Portugal é um país católico, no entanto, nós temos que respeitar a vontade dessas pessoas e nós temos que garantir segurança nessa prática. O direito à saúde na Constituição brasileira está garantido. O SUS tem que alcançar as condições de assistência. E não só a questão do aborto. Eu não defendo, eu não acho que as mulheres devam recorrer ao aborto. Que não. Veja bem, defende o aborto. A mulher tem que recorrer. Primeiro, a informação, a educação sexual, há uma ampla gama de métodos contraceptivos. E eu lhe perguntaria, o senhor é contra a camisinha? Porque dentro da sua doutrina, eu não digo que é toda a doutrina, não é toda a igreja, algumas pessoas da igreja, e por isso eu chamei sua doutrina, são contra o uso da camisinha. Hoje, na situação de doenças sexualmente transmissíveis e AIDS no nosso país, e essa nossa auditório é jovem, sabe disso, é absolutamente criminoso, me desculpe, permitir ou informar mal as pessoas sobre o acesso à camisinha. A camisinha é fundamental para que a mulher e para que o seu parceiro estejam protegidos numa relação sexual. Portanto, ser contra a camisinha, para mim, é um assunto absolutamente trágico do ponto de vista da saúde pública, da liberdade das pessoas, da educação sexual, enfim, da liberdade sexual, né? E eu lhe perguntaria, o senhor é contra a camisinha? Eu li um panfletinho também que circulou por aí, o senhor é contra o DIU? Né? Quer dizer, o que sobraria às mulheres, afinal? A morte? Eu acho que... Eu quero parabenizar a senhora pela brilhante exposição. Parabenizar também por a senhora já ter nascido, graças a Deus. Dizer outra coisa, existem também muitos estupros, sequestros e roubos clandestinos. E muitos ladrões morrem porque não têm condições mínimas de higiene e segurança. Pela mesma lógica, deveríamos legalizar o roubo para que os assaltantes pudessem exercer o seu legítimo direito de apropriar-se do alheio. Claro que a coisa não é igual, porque a vida da criança vale mais do que o objeto a ser roubado. Mas a proliferação de um crime não justifica que nós o descriminalizemos, mormente quando está em risco ou quando está em jogo a vida de um ser humano. Ô, padre, o negócio da camisinha que a Márcia perguntou, a posição da igreja continua sendo contra o uso de camisinha? A posição da igreja... Apesar da violência da AIDS? A posição da igreja é a mesma de nosso Senhor Jesus Cristo, é absolutamente a favor da castidade, como sendo... Sei, mas peraí. Agora, então, já que você falou nisso... Celibato, abstinência... A igreja, vamos agora botar aqui uma... Espera um instantinho, com licença. O seguinte,
A igreja só existe por causa do pecador, certo? Quer Não. dizer, Cristo só... Como só por causa do pecado? Cristo veio, não vim para os justos, vim para veio os salvar pecadores. os pecadores, sim, claro. Logo, então a igreja existe para salvar os pecadores, tá Sim, certo? senhor. Então ela só existe em função do pecador. Sim, Se o mundo só houvesse, no mundo só houvessem justos, ela Não haveria necessidade, de um igreja, redentor, né? certo? Então, a igreja sabe que o ser humano é um pecador. Sim. Então, ela, por isso mesmo, existe a possibilidade da absolvição. Existe. Né? Quer dizer, você peca, mas você vai lá, você se arrepende, que aliás, que eu acho a coisa mais linda exatamente no cristianismo é o perdão de Cristo, né? Que já perdoa o ladrão ao lado dele no ato, não interessa o que ele fez antes, se arrependeu, hoje à noite você vai estar comigo no céu. Isso é que eu acho maravilhoso. Então, se a igreja já parte dessa noção de que o ser humano é naturalmente pecador, por que que ela há de partir da premissa que todos serão castos, todos conseguirão não cair em tentação, se ela vive exatamente de absolver os pecados frutos dessa tentação? Uma coisa é aprovar o pecado, outra coisa é aprovar o pecador. A igreja ama o pecador com aquele amor com que o pai do filho pródigo acolheu a sua prole que havia se revoltado contra ele, mas a igreja detesta o pecado. Sim, mas claro, mas todos nós, o pecador também detesta o pecado. Bem explícito é aquele episódio da mulher adúltera que iria ser apedrejada, e Jesus disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí, ninguém te condenou? Não, nem eu te condeno. Ao mesmo tempo, então, que ele absolveu o pecado, ele também disse a ela, a sua conduta não é aprovável, você tem que se converter. Se você... E ela não pecou nunca mais? Não sei, a Bíblia não fala disso. Não sei. Mas se ela pecou depois e depois se arrependeu, ela tem de novo a possibilidade de recorrer à misericórdia de Deus, tantas vezes quanto nós cairmos. Exatamente. O que mas não se não usar significa... camisinha, não vai poder recorrer, que morre antes. Nós não temos o direito de exigir um pecado seguro. Se o pecado é pecado, não podemos querer... Não, pecado não, um pecador seguro. O pecador não pode exigir que ao praticar o pecado ele tenha segurança na sua vida. Eu vou me prostituir, Veja bem, eu queria resgatar só um assunto, se tu me permite. Eu vou me prostituir, mas eu não quero morrer na minha prostituição. Não posso fazer isso. Eu tenho que assumir o meu ônus se eu quero um ônus. Tu acredita que uma situação de risco, por exemplo, o exercício da sexualidade pelos jovens... necessariamente deve merecer o pecado e o pecado com a vida, né? o castigo e o castigo com a vida. Eu diria e acho importante dizer isso, eu respeito a fé daqueles que se afiliam à Igreja Católica. E eu não acredito, sinceramente, padre, que isso que o senhor esteja dizendo represente a convicção de todos aqueles que se chamam ou se consideram católicos. E com isso eu resgataria, inclusive, a importância dessa corrente dentro da igreja, que são as católicas pelo direito de decidir. Por quê? Porque eu acho que nem todos os católicos hoje têm a mesma compreensão e o mesmo apego aos dogmas que o senhor demonstrou aqui. Bom, eu vou ter que encerrar agora o nosso papo. Uma pena, mas está no nosso horário. Eu quero agradecer a presença do padre Luiz, deixa eu dar o nome todo. Luiz Carlos Lode da Cruz. Posso só anunciar esse vídeo aqui para quem quiser? Você já anunciou? Não, agora se alguém quiser telefonar e pedir para nós alguma cópia, tá? Esse vídeo aqui de 5 minutos, a dura realidade, se você quiser... Por favor, quem fez esse vídeo? Porque eu tô lendo ali, American Portrait Films. Isso. Por favor, Cleveland. Isso. Estados Unidos. Talvez uma origem também externa, talvez um financiamento também muito poderoso. Existe, né? Porque o senhor acusou as católicas pelo direito de decidir, que são pessoas que eu conheço, professoras universitárias. Gente, eu só quero então dizer que as pessoas que estiverem interessadas em adquirir este vídeo, por gentileza, liguem para o Dr. Humberto Vieira, que tem aqui no Brasil o direito de reprodução dele. 061-224-9692. Repetindo, 061-224-9692. Bom, estamos terminando então o debate. Eu só gostaria de lembrar aí, como mediador sempre envolvido, que toda vez que a igreja bateu de frente com a ciência, teve que rever a sua posição. Como no caso de Galileu e de vários outros, teve que rever uma posição quando ela bateu de frente com a ciência, como no caso até
em relação a pessoas de dentro da igreja, como o extraordinário padre Teilhard de Chardin, um extraordinário padre, um extraordinário arqueólogo, que teve seus livros proibidos durante anos, e a igreja, sabiamente, com o tempo, pôde rever a sua posição. Eu espero que reveja também em relação ao problema da AIDS, que é um problema muito sério. Obrigado ao padre Luiz Carlos Lode da Cruz, obrigado à jornalista Márcia Camargo, obrigado a todos vocês, obrigado de casa, beijo de gordo, boa noite! Estão abertas as inscrições para o vestibulinho 99 do Liceu Albert Sabin. Maiores informações 624-3609.